Sejam muito bem-vindos ao último vídeo sobre as Crônicas de Arthur. O último, pois chegamos à reta final dessa trilogia magnífica de Bernard Cornwell. Começamos pelo Rei do Inverno, passamos pelo Inimigo de Deus e agora chegamos ao terceiro e último, Excalibur. Eu nunca tinha ficado tão imerso numa história como esta. E se você tá aqui, mas não assistiu os vídeos anteriores, bom, eu recomendo que você assista, porque os vídeos são todos entrelaçados. A história, ela é uma só, embora tenha a divisão dos livros. E para você entender muito melhor esse aqui, eu recomendo que você dê uma olhada nos outros para você já estar ligado no que está acontecendo. E antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer a todos que contribuíram e me ajudaram na produção e na gravação desses vídeos. Eles não seriam a mesma coisa sem a ajuda de todos. E eu gostaria de agradecer também a loja de fantasia, pois graças a ela que a gente conseguiu intensificar muito a personalidade de nossos personagens. Então muito obrigado a todos que contribuíram e me ajudaram, dando forças e vida a esse vídeo. Eu gostaria muito de agradecer a você por estar aqui, pela atenção e por você ter o mesmo gosto que eu. Gostar desse tipo de história é sensacional. Então eu peço que você contribua com o canal, dê um like, se inscreva para você estar sempre recebendo os vídeos, tá certo? Eu agradeço e bora lá, porque hoje a história está fantástica. O senhor acha mesmo que eles não me matariam? Você mataria seu próprio filho? Mas lembremos que Cerdic está com ele. Os saxões me conhecem e me odeiam. E para começar, assim como no próprio livro, Derfeu, o protagonista, ele começa narrando a história, contando um pouco do passado. Digamos, no Excalibur, ele conta um pouco da trajetória que aconteceu nos livros anteriores. E pra gente lembrar também, eu vou fazer essa breve recapitulação pra gente ficar com a mente mais fresca do que aconteceu anteriormente e entrar em Excalibur com tudo. Um dos acontecimentos mais inesperados que muda todo o curso da história do segundo livro é a rebelião de Lancelot. Até esse ponto a história estava tranquila e pacífica, todos estavam desfrutando de uma nobre paz sobre a trégua com os saxões. Mordred, o legítimo herdeiro do trono, ele já estava no poder, ele já estava no comando, e ele envia Derfil e Arthur numa missão bem longe de Dunônia, lá em Isca. Eles viajam, eles passam bastante tempo fora, e eles vão lá, resolvem a missão, e no meio disso tudo, eles se separam. Arthur volta para Dunônia e Derfeu, ele vai resolver algumas coisas, ele tem uns negócios de família pendentes e ele acaba reencontrando a sua mãe já perdida há muito tempo. Ele descobre que tem vários outros irmãos e até o seu nome verdadeiro, e ele descobre também muito sobre quem é o seu pai. Mas Derfeu é um homem ocupado, um homem importante que tem seus deveres. Ele vai deixar esse assunto de família para depois, vai resolver mais tarde, e ele acaba voltando para Dunônia. E assim ele parte novamente em viagem. Mas no caminho, Derfeu começa a ver coisas estranhas, coisas fora do normal. Um bando de guerreiros aqui, outro lá, e dentro desse emaranhado de confusões, de coisas estranhas, Derfeu toma um atalho. Ele decide voltar para Dunônia por um outro caminho. Ele pega um atalho. O atalho será mais perigoso, um lugar mais perigoso, mas também ele chegará mais rápido. Porém, ao longo do caminho, Derfeu continua encontrando coisas muito estranhas. Coisas bizarras que começam a dizer que alguma coisa de errado está acontecendo. O ambiente todo estava muito deserto e algo de errado não estava certo. Ele encontra rastros que não demonstram ser bom sinal. E Derfeu sabe identificar um mau presságio.
Ele segue sorrateiro para o coração de Winnisredin, e é na calada da noite que Derfeu percebe coisas muito estranhas aconteceram enquanto esteve fora, e uma coisa bizarra confirma a sua desconfiança. E Derfeu, meio sorrateiro, meio escondido, olhando aquela cena totalmente estranha, fora do normal, ele olha para o lado e se assusta. Estava lá um guerreiro amigo dele, e ele traz notícias, más notícias. Ele anuncia que a Dunônia foi tomada e Arthur está morto. Aquilo foi um choque para Derfeu. Ele não soube no que pensar, não estava conseguindo acreditar no que ouviu. O que estava acontecendo? A gente começa a se perguntar. Eu mesmo, lendo o livro, começa assim, meu Deus, o que está acontecendo nisso? Porque é engraçado que Bernard Cornwell, ele vai criando todo ali um cenário, ele vai aquecendo a gente e vai soltando leves detalhes e vai preenchendo uma lacuna de perguntas pra gente num ambiente totalmente tenebroso, e o que acaba desencadeando uma curiosidade muito grande ao ler esse livro. É simplesmente incrível! E a verdade era que estavam sofrendo uma rebelião. Lancelot e os cristãos se juntaram para tomar a Britânia e eliminar todo o resto. Acreditavam que Jesus viria dentro de 4 anos e eles precisavam de um Messias. E esse Messias era Lancelot. E precisavam excluir, eliminar da face da terra todos os pagãos para que a profecia fosse cumprida. E as surpresas não pararam de chegar. Na verdade, Arthur não estava morrido, estava mortado. Não, na verdade, brincadeira. Na verdade, Arthur estava vivo, mas só que eles tinham uma série de problemas. A Dunônia estava completamente tomada. Os cristãos e o exército de Lancelot, que tinha se juntado com um bando de saxões, eles tinham tomado toda a Dunônia. E Guinevere, a mulher de Arthur, estava em território tomado pelo inimigo. E é aí que Arthur entra em pânico, ele fica completamente maluco porque precisa arrumar um plano para ir salvar a sua bela amada. E eles bolam um plano, Arthur faz suas jogadas completamente incríveis e eles acabam chegando sorrateiramente, né? Eles se infiltram no território inimigo, que na verdade era deles, mas foi tomado. Eles chegam lá no território inimigo e acabam encontrando Guinevere. Porém, como não é de surpresa nas crônicas de Arthur, nas lendas arturianas, Guinevere trai Arthur. E pior, ele pega ela no flagra. E isso arrasa o cara, né? Arthur muda daí pra frente, ele muda completamente. Ele vira outra pessoa. E até Derfeu, contando a história, narrando, ele diz que demorou muito tempo para ver Arthur sorrindo novamente. Vocês viram, né? Nem a guerra faz isso com o cara. E por fim todos descobrem que foi Mordred que foi cúmplice na rebelião. Ele que fez com que Arthur e Derfeu saísse para o caminho ficar totalmente livre, para todos tomarem a Dunônia. Porém, Arthur, ele perdoa o seu sobrinho Mordred. Porém, Mordred não terá mais poder sobre a Dunônia, sobre a Britânia. Ele será rei, ele terá os benefícios de rei, mas Arthur que será o governante. E depois de Arthur botar Lancelot e os saxões para correr, ele assume o trono. A Britânia está salva! E mais uma vez o livro termina mais feliz do que aparentava ser. E agora vamos partir para Excalibur! E adivinha como que o livro começa? Bom, começa com Derfeu escrevendo, obviamente. Lembra lá as 2 linhas de tempo? Derfeu está nos contando tudo o que aconteceu e é através dos escritos e memória dele que a gente revive e mergulha no passado. E a gente vai conhecendo a história e tudo o que aconteceu anteriormente. E assim vamos descobrindo todas as crônicas de Arthur. E o que aconteceu em seguida, Derfeu? Bom, minha senhora, de fato, Lancelot conseguiu escapar.
Arthur assumiu o poder E quanto a Guinevere? Arthur a matou? Não, minha senhora. Ele a aprisionou e disse que seria pelo resto de sua vida. Esse Arthur... E não foi só com ela, minha senhora. Os cristãos, Arthur não os expulsou. Ele apenas deu algumas punições, como aumentar os impostos, porque também tinha que focar na ameaça real. Ameaça real? E qual era? Os saxões. Então escreve, Derfeu, vai! Sim. Escreve logo, continua a história. No começo de Excalibur, nessa época, estava muito frio, mas assim que chegasse o outono, os saxões marchariam por toda a Britânia. E havia muitos rumores de que estavam reunindo um exército gigantesco. E se fosse verdade mesmo com a ajuda dos outros reinos, a Dunônia cairia. E assim, um reino atrás do outro. Então Arthur pede a Derfeu que vá até a Aelle, um dos reis saxões que está reunindo um exército gigante para um ataque avassalador. E ele pede para Derfeu ir até ele com uma mensagem. E detalhe, eu já acho que não é tanto spoiler nessa altura do campeonato. A Aelle, o grande rei saxão, ele é nada mais, nada menos que o pai de Derfeu. É isso mesmo. Naquele encontro que Derfeu faz com sua mãe, antes da rebelião de Lancelot, a Derfeu fica sabendo muito do seu passado e ele fica sabendo, é revelado para ele e pra gente, ao ler o livro, quem é o pai de Derfeu. E é o Aelle, imagina. Derfeu, desde pequeno criado como praticamente um escravo, um serviçal, descobre que é um filho de rei, praticamente um príncipe. Essa história é simples. Arthur, ele manda Derfeu ir falar com Aelle e mandar uma mensagem, porque Arthur acredita que se for o próprio filho a ir falar com o rei, talvez não cortem a cabeça do mensageiro. O senhor acha mesmo que eles não me matariam? Você mataria seu próprio filho? Mas lembremos que Cerdic está com ele. Os saxões me conhecem e me odeiam. Derfeu, você ainda é leal a mim? Até a morte, senhor. Então vá. Isso é uma ordem. E assim Derfeu parte para o acampamento dos saxões para falar especificamente com Aelle, o seu papai. E Derfeu leva a mensagem. Arthur irá oferecer terras permanentes para o rei saxão se ele se voltar contra seus aliados. Uma tarefa difícil, mas que pode funcionar. Arthur está jogando com as mesmas táticas do passado, porque combater um exército dividido, ou seja, um exército menor, a chance de vitória, obviamente, é muito maior. Mas Derfeu segue para o acampamento dos saxões e, chegando perto, ele começa a ficar bem sorrateiro. Ao longo que ele passa pelas florestas, ele escuta as músicas, aqueles temíveis tambores nórdicos. E ao longo que Derfeu se aproxima, ele começa a ver nas sombras
estrelas através da escuridão da floresta, muitos guerreiros nórdicos, e aquilo vai deixando ele com um frio na espinha. Por um segundo, Derfeu até teme o pior, mas os problemas surgem, permanecem, mas nas mãos de Derfeu eles são superados. E por fim, Derfeu consegue falar com seu pai. Detalhe, eu falei consegue, porque depois de tudo isso ele tem que travar uma luta para demonstrar ser digno de ter uma audiência com o rei, o seu pai. Você lutou bem, rapaz. Mas ainda desconfio de o porquê está aqui. Eu já lhe disse, Arthur lhe dará terras permanentes e também... Já sei. Em troca de que eu traia Cerdic. Mas me diga, como Arthur irá me dar algo que já me pertence? Aliás, a aliança com Cerdic durará até dominarmos a Britânia. Se é que me entende. Arthur está juntando um exército enorme. A Britânia está impenetrável. Então por que você está aqui? Eu sou só um mensageiro, senhor. Exército enorme. Pelo jeito você se tornou um bom guerreiro. Talvez um bom homem. Filho, fique comigo. Venha para o lado vencedor. Não posso, pai. Eu tenho uma família. Pelo jeito você já tem um lado. E qualquer tentativa será completamente inútil. Mas então, dê este anel à sua esposa. E eu lhe prometo que a mulher que estiver usando este anel não será violada. Mas Arthur, diga a ele que ele sofrerá o peso do meu machado. Agora vá! Diz isso a ele, hein? Estou de volta, senhor. Você viu? São tantos assim? Sim, senhor. Me disseram que estava para chegar mais. Ô, louco. Sério? Sim. Temos que criar alianças. Temos muito trabalho pela frente. Sim. E eu quero que você faça mais uma coisa para mim. Entregue isso para Guinevere. Sim, senhor. Senhor, o senhor acha mesmo que podemos vencer? Você nunca ganhou uma batalha estando em menor número? Sim, senhor. O que você faz aqui? Olá, senhora. Estou aqui para trazer-lhe um recado do Arthur. Tenho bastante informações de tudo que está acontecendo. Notícias? Sim, seu filho está bem, Notícias de quem? mas eu tenho... Eu trago notícias. Tenho bastante informações Ah, do que está acontecendo na Britânia.
Sei. Venho ao mandado de Arthur, ele mandou-lhe trazer isso. Arthur? E ele me deve satisfação? Ah, Defeu. Eu não acredito nisso. Defeu, você leu esta carta? Não, eu não li. Você não acredita. Ai, ai. A senhora poderia me dizer o que diz a carta? E assim Defeu volta com a resposta do rei Aélio, o seu pai. Ele volta para falar com Arthur e ele tem todos os detalhes porque ele viu de perto todo o exército saxão. E essas informações podem muito ajudar a Arthur a se defender e a se preparar muito melhor para esse ataque totalmente inesperado. E depois disso, Defeu mais uma vez vai lá cumprir as ordens de Arthur e vai lá entregar a mensagem para Guinevere. E assim como você, eu também estava sentindo muita falta dele. O Senhor Diabo, o principal druida da Britânia, o famoso Merlin. Você se lembra de todo aquele trampo que rolou entre os dois últimos livros, onde Merlin passa a maior parte de sua vida buscando e reunindo todos os tesouros antigos da Britânia? Bom, é agora que ele desfruta de todo o seu esforço. E agora entramos nas obras finais de Merlin, com o objetivo de restabelecer a antiga Britânia ao que era na época dos druidas, antes da vinda dos romanos, onde ficaram quase extintos os verdadeiros nativos. Os romanos não trouxeram apenas guerra, mas também uma nova religião que se estabeleceu na Britânia. E além das guerras por poder e território, nasceu também as guerras entre as religiões. E o que Merlin acredita ao buscar os tesouros da Britânia, dando esperança a todos, é por dois motivos. O primeiro e mais importante, a onda gigante de saxões que está por vir nesse ataque completamente avassalador. Merlin e todos tinham fé que, restabelecendo a antiga Britânia, com a ajuda dos deuses antigos, eles iriam conseguir defender a Britânia. E segundo, porque eles iriam ganhar a batalha, a guerra entre o cristianismo e o paganismo, né? Que eles já tinham até uma rixa entre o povo cristão, porque já tinham feito uma rebelião, e enfim, tá uma guerra. Então é por esses dois motivos que Merlin tá fazendo o que está fazendo. E agora Merlin, com todos os tesouros reunidos, que foi uma maneira que os druidas se encontraram para restabelecer as suas antigas crenças, estava começando as obras finais de Merlin. E Defeu acaba de chegar no local. Espero que não tenha mexido em nada. Acabei de chegar, senhor. Ótimo. Parece que finalmente chegou o dia, hein? Finalmente! Também fico feliz por podermos restabelecer a Britânia. Dizem que o senhor é o único que pode fazê-lo. Se dizem, deve ser verdade. Mas Defeu não acreditaria em tudo que dizem se fosse você. Diziam também que eu não ficaria velho. E olhe para mim. Na verdade, tinham razão. Estou tão forte quanto um peixe. Mas, o que eu traz aqui? O senhor disse para que eu viesse? Disse? Disse. Devo ter comentado. Além disso, senhor, eu não perderia isso por nada. O destino de nosso país seguirá com o prólogo que escrevemos aqui hoje, esta noite.
Além disso, como que será tudo a nossa... Oh, não seja idiota, Derfeu. Os mistérios da Britânia devem permanecer ausentes na mente de cada um. Ou não seriam mistérios? Não acha? Assim como esta magnífica árvore mantém seus mistérios abaixo de suas raízes. Se observar bem, perceberá que não vemos nada mais que uma superfície escassa. Apenas uma mutação do tempo. Não, você não é idiota, Derfeu. Deve saber que nossa compreensão é limitada. Os homens não suportariam a verdade. E após isso, Derfeu vai encontrar Arthur e eles ficam no alto da fortaleza para eles poderem assistir melhor, né? Não poderia ficar muita gente ali com Merlin. Eles se juntaram ali, se juntou uma grande quantidade de gente. A cidade inteira parou para assistir, né, as obras de Merlin. E Derfeu e Arthur eles se juntou ali para poder assistir o que seria feito. Os preparativos eram demorados, demoraria cerca de 8 horas até Merlin começar para ele iniciar as suas obras. Realmente era bem complexo toda a obra. E é Arthur, depois de um certo momento ali esperando Merlin a iniciar, ele faz uma pergunta sobre o que realmente acontece nesses rituais. Como que é feito essas coisas? E é Derfeu quem responde e diz que nas religiões antigas, pessoas são sacrificadas. E que tipo de pessoas? Pergunta Arthur. E Derfeu responde que, geralmente, em obras tão grandes como esta, especificamente como esta, são sacrificados filhos de reis. Ah, mas que absurdo, responde Arthur. Arthur era governante, não era rei, porque, na verdade, ele não era legítimo herdeiro, ele era um bastardo. Porém, Mordred não tinha a responsa, né, de comandar o país, comandar toda a Britânia, e ficou Arthur como o governante. Era Arthur quem liderava a Britânia no momento. E aí Arthur diz: mas se não temos um rei de verdade, quem que está lá para ser sacrificado? Aí Derfeu responde que, em casos assim, quando não há um rei, quem vai no lugar é o filho do governante. E aí Arthur tem a sacada. Ele olha para o lado, olha para o outro e fala: onde está Gildred? Que era o filho dele. Pera um pouquinho. Onde está o meu filho? Fazia tempo que ninguém via o filho dele. E eles presumiram que Merlin levou o garoto. De alguma maneira ele tinha sido raptado e foi levado pro sacrifício. Eles procuram o menino dentro da fortaleza inteira. Botam todo mundo louco atrás dele, mas não encontram. E por fim, eles realmente, tiram a conclusão de que Merlin o levou. Não teria outra alternativa. Não tinha outro motivo para ele ter sumido. Você encontrou ele? Não, senhor. Sinto muito. Droga! Você sabia algo sobre? Claro que não. Mas eu devia ter desconfiado de Merlin, eu não sei. Merlin, aquele velho safado. Eu vou matar ele. E Arthur, ele parte com sangue nos olhos atrás do menino. Ele começa a ir andando suave, mas quando chega perto ele percebe que o momento estava chegando, o sacrifício estava para ser feito e ele começa a correr com sangue nos olhos. Tem que voltar lá e conferir direito. A gente tem que conferir cada detalhe. Me perdoa. Não podemos deixar passar pano sem vergonha. Mas se ele estiver lá, eu vou dar um jeito no Merlin. Assim espero.
apenas um porém nessa história. Merlin, ele contratou alguns soldados irlandeses como seus escudeiros particulares, e Merlin estava totalmente protegido contra qualquer ataque, e seria muito difícil para Arthur e Derfeu passar por esses homens. Atenção! Ai! Atenção, homens! Ah! Atenção! Senhor, podia ter esperado. E agora? Para onde que temos que ir? Eu não sei, senhor. Era por aqui. Aquele Merlin. Era por aqui que Merlin estava. Cuidado! Tem inimigos. Vamos! Vai pro fogo! Bora! Vamos! Formação! Derfeu, cadê meu filho, Derfeu? Você falou que ele estava aqui. Calma, senhor. A gente vai encontrar. Senhor. Eles são escudos pretos, senhor. Foi contratado por Merlin. Eu conheço este homem. Contratados de Merlin. Eu conheço este homem. Cadê meu filho, Derfeu? Você falou que ele estava por aqui. Merlin. Senhor. É por ali. Vamos encontrá-lo, senhor. Não está longe.
temos muito tempo, senhor. Temos que ser rápidos. Senhor, antes que escureça. Ao pôr do sol. Temos que ser rápidos. E no fim disso tudo, eles acabam encontrando Merry, acabam chegando até ele e eles tretam. A treta é feia e a coisa não acaba bem e cada um vai para um canto. Depois disso, Merlin não é visto há muito tempo. Há vários rumores de que ele estava na Irlanda, mas não se tem nada concreto. E até Arthur e Defeu, eles também ficam um pouco afastados. Após o fracasso dessa última desesperada tentativa de restabelecer a Britânia ao que era, sobra apenas a velha maneira medieval de resolver as coisas. Juntar o máximo de homens possível e esperar pelos saxões. Porém, eles tinham alguns meses até a chegada do inimigo. Ainda estava muito frio e os saxões só marchariam na mudança de estação. Embora Derfil e Arthur eles estivessem muito desmotivados com a desvantagem numérica e a falta de apoio com os outros reinos da Britânia, eles ainda se mantinham firmes de que poderiam vencer. O que faz o senhor achar que podemos vencer a batalha? Você sabe, Derfel, eu tenho um coração mole com as mulheres. Mas quando se trata de batalhas, eu vou até o final. Como diria Merlin, duro como ferro. Duro como ferro. Então vamos pegar aqueles saxões! Vamos! E agora, não restando mesmo outra alternativa, Arthur ele convoca todos os comandantes, todos os oficiais da Britânia, né? Os que se sujeitaram a ir lá ajudar, para discutirem as estratégias de guerra. Senhores, todos sabemos que os saxões vêm nos perturbando há anos e temos que pôr um ponto final. Temos que acabar com isso e não podemos permitir que eles continuem nos invadindo. A Britânia já sofreu demais e todos nós estamos cansados daqueles selvagens. Senhor, ficamos sabendo que os saxões são numerosos. Como que estão as nossas alianças? Como que ficará tudo? O ente irá nos ajudar? Ele não virá. Tentei fazer negociações, pedir uma ajuda, mas ele nos abandonou. Estamos sozinhos nessa, Derfeu. Eu e todos gostaríamos de saber os números que temos. Quantos somos, as nossas alianças? Por fim, senhor, quantos homens temos para marchar rumo aos saxões? O nosso inimigo é numeroso, mas eu estou confiante e vocês também deveriam estar, porque a Britânia não pode cair. Só quero que tomem cuidado com uma coisa: o rei Serdic. Ele é muito perigoso. Senhores, eu desejo sorte a todos vocês. Vamos para a guerra! E enquanto isso, os saxões as a bowline you haven't found to go to the open your heart. Do you still off in the back is hiding? Is for living and hiding. You living and hiding is covered in hiding. You living and hiding. You're open and hiding. It's killing. It's killing them high. It's killing is thousand runen. He's feeling fine. He's in a heart. Something goes in your heart. The children, you the leader,
Oh, is it Hoden? Hodin, Juven is thousand Elfneha. Juven the Hanid, the Feinen, you have a shot, you hit a shot, you saw in here. Heiden, thousand. Heiden, Thailand, is it bull line. Hand. E após isso, muita coisa acontece na Britânia. O tempo passa, as pessoas vão começando a ficarem com medo, o pânico vai tomando conta de todos, e todos que moravam ali no sul começam a partir para o norte, começam a ir para Gwent, ir para Puns, e todos estavam abandonando seus lares. O caos estava completamente insano. A Donônia estava condenada, o número de inimigos era grande demais. E Arthur, ele estava concentrando as suas forças num único ponto, lá em Corine. E foi lá que eles fizeram a última festa, comemorando lá uma data especial de tradição entre aquela época do ano. Foi lá que eles fizeram a última festa, consideravam a última festa caso a Britânia fosse derrotada. E embora eles estivessem festejando, a tensão e um pouco da tristeza rondava o ar. Eles dançavam e cantavam melodias tristes e totalmente arrepiadoras. E lendo o livro, você vai sentir na alma o que os guerreiros e todos sentiam no dia. Os guerreiros bebiam como se não houvesse um amanhã. Até esse momento estava tudo ainda muito tranquilo, pois estava frio, e eles tinham a certeza de que os saxões não marchariam ainda. Ainda havia esperança, ainda havia tempo. A festa era a tradição dessa época do ano, e a tradição era acender bastante fogueiras. Porém, eles não acenderam muitas, porque em épocas de guerra, eles deixavam grandes torres de lenha espalhadas por toda a Britânia, como sinalização para quando o inimigo estivesse avançando. E eles acharam que poucas fogueiras não chamaria muita atenção. E dentro da festa, todo mundo curtindo, Derfeu bebendo como se não houvesse um amanhã. Todo mundo lá desfrutando de seus últimos dias. Queriam pelo menos morrer com a espada na mão, o escudo na outra e a honra da batalha. E é lá na calada da noite, todo mundo dormindo, todo mundo caindo de bêbado. Derfeu tá lá na sacada conversando com a sua bela amada, Kenwyn. Ele conversando com ela, ele também estava caindo de bêbado. E os dois conversando ali, Kenwyn acaba notando que há várias fogueiras, através do horizonte. As torres eram altas, então através das florestas podia-se ver muito bem a iluminação, as grandes fogueiras. E a Kenwyn, que acaba observando que há várias fogueiras, e ela fala para Derfeu: Derfeu, não há fogueiras demais? E Derfeu responde: não! É tradição acender as fogueiras. E ele leva um segundo, por conta da lentidão da bebida, ele leva um segundo e de uma hora para outra, de uma completa embriaguez, ele fica sóbrio. Ele olha para a floresta e todas as torres estavam acesas. E só havia um motivo para isso: os saxões estavam avançando. Nossa, eu até me arrepio contando e relembrando esse trecho. É totalmente emocionante. Batalhas, histórias assim, meu Deus do céu. Vai pegar o café porque ainda tem história. Eu nem preciso dizer o trampo que foi para Derfeu colocar todos aqueles jovens guerreiros totalmente embriagados em forma no dia seguinte, Derfeu era o único comandante lorde ali. Arthur e muitos dos outros comandantes, eles estavam focando suas forças em outro lugar, e sobrou realmente para Derfeu. E é engraçado que no meio disso tudo, ali todo mundo louco, todo mundo maluco com os saxões avançando. As ruas estavam totalmente lotadas com os fazendeiros e os comerciantes levando suas mercadorias para o outro lado da Britânia. E é incrível, Derfeu, no meio disso tudo, ele ainda lembra de uma pessoa e vai
em sua busca. O que tá pensando entrando aqui assim? Senhora, temos que ir. Ah, Derfeu, é você? Eu pensei que você tinha ficado louco. Ai, minha nossa. Mas que sonho horrível. Os saxões, eles estão vindo. Temos que ir agora. O quê? Os saxões? Sim, eles já tomaram a Dunônia. A Dunônia? Oh, meu Deus. Eu te disse, Derfeu, que eles viriam. Temos que ir. Eu vim aqui para resgatar ele. Ninguém mais está aqui. Estão todos indo embora. Eu te disse. Eu te disse, Derfeu, que eles iam atacar uma hora ou outra e... E o que está acontecendo? Onde está Arthur? Sim, Arthur está em Corinho e me mandou... Na verdade, ele não me mandou, eu vim resgatá-la, mas... Se não fosse eu, a senhora ia ficar aqui e os saxões estão vindo, então... Vamos lá, como você não tem notícias dele? Sim, não faça perguntas. Temos que ir agora. Todos estão partindo. Vamos embora. Ai, cansei de ficar aqui. A esse tempo, a Britânia estava um completo caos. As estradas que levavam a Gwent estavam todas lotadas pelos comerciantes que estavam, fugindo da guerra próxima. E Derfeu, comandando sua tropa de guerreiros, ele leva sua família, mulheres e muitas crianças para Corinho, onde estava ali restabelecido toda a força da Britânia. E, sem dúvida, era o lugar mais seguro de todo o país. Mas num determinado trecho da viagem, ali perto de Mindrimbadum, eu não sei pronunciar isso, mas é por ali, por essas redondezas, Derfeu acaba topando com um bando de guerreiros saxões. E com as mulheres e crianças, ele não consegue seguir viagem. Por ele mesmo, se fosse só ele e os guerreiros, ele abriria caminho lutando e partiria para Corinho. Mas com as crianças não tem jeito. Então ele acaba se abrigando num terreno elevado. Ele acaba ficando ali, faz com os 300 guerreiros que ele tinha, ele cerca o local, faz ali uma defesa muito boa e fica esperando o que pode ser feito. Arthur tinha falhado na previsão do ataque inimigo. Segundo Arthur, tudo indicava um ataque único, brutal e avassalador ao longo do Tamissa, em direção ao litoral do Mar do Severn. Não fazia sentido eles se separarem diante de um exército tão grande como o que tinham. Eles vão atacar o coração da nossa defesa, dizia Arthur. Se fizerem isso, terão a Britânia. E realmente fazia total sentido com um exército gigante. Não teria necessidade de muita estratégia, era só atacar, pressionar o inimigo e você consegue dominar a parada toda. Porém, os saxões surpreenderam as previsões de Arthur. E infelizmente, algo não saiu como planejado. E infelizmente foi lá no Mindrimbadum que Derfeu ficou encurralado. Para quem assistiu o filme Corações de Ferro, lá, o fim da Segunda Guerra Mundial, e nos últimos 40 minutos do filme, onde o tanque de guerra ele se quebra e eles não decidem fugir, mas eles ficam ali, e os alemães chegam e por fim tava ali cercando o tanque um batalhão inteiro da frota alemã, do exército alemão. Para quem assistiu o filme sabe como que é e sabe o fim deles. E acontece a mesma coisa com o Derfeu. Porém, ele consegue aguentar, ele consegue manter a defesa firme por vários dias. E é emocionante pra caramba, porque o Bernard Cornwell, ele vai aquecendo a gente. Ele vai aquecendo e vai criando aquele cenário, aquela situação, vai criando um clima tenso. Os saxões vão chegando e não param de chegar. E por fim, quando todos, até os reis, estão ali reunidos, é 2.500 saxões contra 300 britânicos. Derfeu estava realmente condenado. Poxa, é simplesmente sensacional toda a situação, toda a estrutura, toda a trama que Bernard Cornwell ele vai construindo ao longo dessa batalha. Nossa, pra mim não é como se eu tivesse apenas lendo um livro, mas é como se eu tivesse assistindo um filme. E esse filme me durou 2 dias de degustação do começo ao fim dessa batalha.
totalmente foda. Foi quase 150 páginas de pura batalha. E quem conhece Bernard Cornwell sabe que suas batalhas... Bom, não tá aqui pra brincadeira. O cara é profissa em narração de batalhas. Foi o melhor livro de ficção histórica que eu já li. Bom, e agora voltando pra nossa história, retomando aqui desse ponto, como era Derfeu o único líder ali dentro daquele bando de guerreiros, ele era o mais experiente, ele era um dos únicos que tinha lutado mais batalhas do que todos aqueles tinham de anos de vida, e é ele que realmente segura as pontas. E quando os reis saxões chegam, é Derfeu que vai lá desembolar a batalha das palavras. Estamos aqui para negociar a sua rendição. Vocês sabem que alguns irão morrer, outros irão viver. Mas quem poderá dizer o que é melhor? Uma vida de escravo ou a morte? O senhor está muito confiante para uma batalha que ainda não ocorreu. Fala de rendição, de morte. É claro, não conhece nem um pouco o nosso rei. Onde está Arthur? Ele está aqui? Arthur? Ele está em todo lugar, senhor rei. Obra de Merlin. Não me fale de Merlin. Aquele velho safado. Vem, Arthur. Está com medo do quê? Esse velho machado aqui? Muito sangue já correu por essa lâmina, garoto. E você, pai? Está aí tão quieto? Pretende mesmo matar o próprio filho? Você não sabe nada de mim, garoto. Não sabe o que eu faria. Aliás, eu tenho outros filhos. E pensando bem, não será um negócio tão ruim. Um filho em troca da Britânia. Arthur, onde está você? Arthur? Ele me mandou para dizer o que nós faremos com o senhor e o seu exército. E também com esta barba suja. O quê? Você se atreve a falar da minha barba? Ó, moleque. Eu vou te mostrar qual a diferença entre um homem e um garoto. Você tem algum Deus? Você reza por algum Deus? A quem você chama nas suas preces? Eu não sei do que te interessa isso. Mas, em caso de dúvida, sim, eu tenho minhas crenças. Por quê? Segue o conselho dessa barba. Reze ao seu Deus agora. Já chega, já chega. Vamos logo. Onde está Arthur? Aquele moleque arrogante. Boa luta para vocês. Mande o exército para o combate. Marchem agora. Após isso, Derfeu volta pro terreno elevado e ele tem uma profunda e intensa conversa com Guinevere. Derfeu, eu tenho que admitir, você colocou a gente numa tremenda enrascada. Mas eu ainda lhe agradeço por isso. Eu estou muito mais feliz aqui do que naquela jaula maldita. Não aguento. Eu não nasci para ficar presa como um pássaro. Eu sou uma ave que voa. Nem me fale. Pior que eu já passei por uma situação dessa, onde eles nos cercaram e estavam novamente, ainda em menor número, quantidade muito maior de inimigos. Ai, estamos todos condenados. Sim, eu compreendo. É uma situação delicada. E agora, senhora? Estamos todos condenados à morte. Eles nos rodearam, não tem saída. Ai, eu não sei o que fazer. Se Arthur estivesse aqui. Sim, eu sei que estamos todos realmente condenados. Mas eu não me importo muito de morrer. Eu prefiro morrer em liberdade do que morrer de tédio naquele lugar. Eu conheço muito bem Arthur. Ele é um homem duro na batalha.
e no comando, mas com as mulheres, você bem sabe. Olhe só para ele a situação. Sim, Arthur realmente se tornou um homem solitário depois de tudo. A minha leve experiência dos anos que eu passei com Arthur, eu lhe digo que eu conheço ele muito bem. Defeu, Arthur precisa da luta. É a guerra que trará o nosso Arthur ao que era. É ela que vai dar esperança para a Britânia. Sim, precisávamos de Arthur aqui. Eu não faço ideia de onde ele esteja agora. Provavelmente está colhido, mas não temos como chegar a eles. Defeu, eu vou te contar. Eu traí Arthur porque eu queria o poder. Arthur, Defeu, é um homem forte. Ele não pode ser manipulado. Arthur é um dos únicos homens que eu conheci que ele é forte em batalha. Ele não tem como ser manipulado por uma mulher. Não há forma. Eu fiz o que fez, Defeu, com ele porque eu queria o poder. E Lancelot, ele seria o homem perfeito para eu poder colocar o meu poder. Porque eu aprendi a lição, Defeu. Enquanto eu estive presa, eu percebi que tudo que eu fiz foi apenas fruto de uma ambição que eu não sei de onde veio. Mas eu lhe asseguro, eu conheço Arthur melhor do que ninguém. Ele precisa apenas da batalha. É uma guerra, Defeu, que irá trazer Arthur ao que era o nosso Arthur. Espero que a senhora tenha razão. Precisamos do Arthur, do velho Arthur. E se a batalha, se a guerra ajudar ele a voltar ao que era, pode ser que a Britânia tenha esperança. Defeu, me perdoe, mas só agora eu pude notar o grande homem que você é. Você é um bom homem, Defeu. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Não o que você fez por mim, mas por Arthur, Defeu. Você sempre esteve ao lado dele. Você é um grande homem, Defeu. E merece o meu respeito. Obrigada. Defeu, eu não lhe prometo a vitória da guerra, Defeu, mas hoje eu lhe asseguro que venceremos esta batalha. Defeu, me dê 20 homens. Você deve estar louca. Se eu tirar 20 homens da parede de escudo agora, com a quantidade de inimigos que temos, eu vou estar nos condenando ainda mais do que já estamos. Você não tem nada a perder mesmo. Nós já estamos todos condenados. Eu lhe dou os 20 homens, mas espero que o inesperado aconteça. Assim, gente, a história ao longo que você vai lendo não tem como explicar. Eu entrei tão a fundo na história, entrei tão de cabeça no universo, imaginando e vivendo, que eu passei a refletir a própria palavra história. Porque eu me perguntei, como é possível eu apenas olhar para papel e tinta e conseguir experienciar tão claramente, tão vividamente uma história como essa e praticamente viver. E a própria palavra história, ela tem muito mais bagagem do que a própria palavra, onde é um aglomerado de todas as emoções existentes que ao longo que você lê, elas vão passando por você. Olha, não tem como explicar, eu só sei que tem certos livros que eles causam realmente certas sensações que
ficam marcadas pra gente e é impossível descrevê-las com 100% de precisão. Se você sentiu a mesma coisa ao ler esse livro, qualquer outro, ou também do Bernard Cornwell, coloca aqui nos comentários o que você sentiu. Tenta ser verdadeiro, claro, tenta ser transparente no que realmente você sentiu, tentando de uma maneira simples descrever o que passa, porque eu tento, né? Mas é difícil. Os livros, eles fazem a gente esquecer. Eu coloco uma trilha sonora, como eu sempre digo, coloco uma trilha sonora para tocar, coloco alguma coisa do lado e parece que a trilha sonora ela se une com o que eu tô lendo e eu paro de ler e eu apenas começo a viver a história. E é interessante porque é como se fosse um filme rodando dentro da minha mente, mas é numa dimensão diferente do filme que a gente assiste. Pois a história lida, ela é você com você mesmo. É a sua imaginação sendo guiada por papel e tinta, por a imaginação de outra pessoa. E tenta pensar comigo, isso é totalmente magnífico, porque ao longo que você vai lendo, você vai percebendo que a história ela vai criando vida dentro da sua mente, dentro de você mesmo. Bom, e agora voltando para a história, nesse ponto, depois de uma grande quantidade de páginas e uma batalha simplesmente emocionante, uma das batalhas mais incríveis que eu já pude contemplar, Bernard Cornwell ele nos leva novamente para a principal linha do tempo, que é Defeu velho e escrevendo. E, bom, sem querer dar spoiler para você, eles vencem a batalha. Eles vencem, mas na maior parte do tempo as circunstâncias elas não dizem isso. Na verdade, a gente pensa muito que alguma merda vai acontecer, alguma coisa vai dar errado, mas né, os mocinhos vencem. Eles vencem a batalha, muita coisa acontece, né? É claro que eu tô fazendo um resumo e não é nem de perto o que realmente é a história. Depois da batalha, Defeu, depois de muito tempo, acaba reencontrando Merlin. E acontecem muitas coisas, eu vou colocar a cena aqui no final pra você, mas depois disso o livro continua, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas eu vou parar por aqui, porque, né, a chama do livro é realmente ler. E o que eu trouxe aqui foi um pouquinho do que eu pude, dentro das limitações, né, do que a gente pode fazer de filmagem e gravação. Eu tentei trazer um pouco de vida ao livro, trazendo um pouco de cenas mais cinematográficas para, né, dar vida, para completar a história do livro. E eu agradeço muito você, a sua atenção, por você estar até aqui, por você curtir desse tipo de história. Coloca aqui embaixo qual livro você gostaria que eu trouxesse, qual você mais gostou e o que mais te chama a atenção, o que mais te emociona nessa trilogia que vai ficar marcada comigo para sempre. Eu jamais vou esquecer essa história e também, né, eu vou ter os vídeos aí para assistir porque demorou um tempo para gravar eles. Eu adorei gravar esses vídeos e eu te convido para assistir a versão cinematográfica, que é o filme das Crônicas de Arthur. Tá certo? Agora curte aí um pouquinho do pós-batalha, do que aconteceu após a grande batalha do Mendibado. Ou eu te transformo no sapo. Ah, é você, Defeu. Sente-se, venha conosco. Acabei de encontrar um tanto de queijo saxão. Eu estava mesmo à sua procura. O que você está fazendo por aqui? Seria Arthur? Bom, Arthur? Eu não vi ele o dia inteiro. Desde depois da guerra, ele evaporou. Você deve estar se perguntando por que eu não estou de tão bom humor. Defeu, nós ganhamos a batalha, mas eu lhe pergunto, a que custo? Mas o que está acontecendo, senhor? Um dia, Defeu, quando se lembrarem da nossa época e história, não vão se lembrar de quem venceu ou quem perdeu, mas sim do símbolo que estava cravado no escudo dos britânicos. Sim, Defeu, nós vencemos a batalha, mas a que custo? E isso significa apenas uma coisa. Você não é idiota, Defeu. Deve saber que a Britânia não nos pertence mais.
Eu estou velho, Delfil, e vou morrer logo. E tudo que eu passei a minha vida inteira buscando, eu falhei e agora eu sinto como se tivesse jogado a vida fora. Mas enfim, eu estou muito desgostoso para continuar aqui num bando desses bárbaros. Até a outra hora. Que os ventos levem você a um lugar melhor do que me levaram. Que você tenha mais sucesso do que eu tive na sua jornada. Ah!